O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus lhe abençoe. Ele é grande, ele é poderoso, ele é feroz. Os diademas que ele tem na cabeça representam o poder e autoridade que ele tem sobre esse mundo, e os chifres representam o grande poder destruidor que ele tem. Eu estou interpretando os símbolos de acordo com o resto do livro de Apocalipse. Vai ser complicado ter que mostrar o que é que cada uma dessas coisas representa no pouco tempo que a gente tem. Esse dragão, ele tem um exército. O verso 4 diz que com a cauda ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Os intérpretes variam nas suas interpretações a respeito disso, mas a referência mais provável é a queda dos anjos juntamente com o diabo. Na teologia cristã clássica tradicional, quando Satanás cai do seu estado original, que na verdade ele não era Satanás até então, não é? Quando esse anjo poderoso cai do seu estado original, ele traz na sua rebelião uma parte dos anjos, que são os demônios, que são referidos nos evangelhos como os demônios que possuem as pessoas. Jesus expeliu vários deles, e nas cartas eles são referidos como principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, o diabo, o acusador, o inimigo da nossa fé. Então, de onde eles vieram? Os intérpretes entendem que houve de fato um momento histórico em que o diabo, esse anjo caiu, e com ele levou uma parte dos anjos. Talvez seja isso que a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4 se refira. Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e prendeu-os com correntes de escuridão, reservando para o juízo. E Judas, no verso 6, diz: os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o dia do grande juízo. Essas passagens, então, nos afirmam ou confirmam a interpretação de que esse dragão com a cauda arrastando as estrelas, 1/3 delas, significa a queda de Satanás juntamente com os seus anjos. É interessante que no verso 7, logo em seguida, é dito assim: houve peleja no céu, Miguel, os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. De onde vêm esses anjos? A resposta está nos versos anteriores, não é? As estrelas que caíram juntamente com Satanás. A intenção do dragão está muito claro aí no verso 4. Ele se detém diante da mulher, a mulher que está grávida, que está sofrendo com dores de parto. O dragão chega diante dela e ele fica observando, ele fica na espreita, como um animal que está pronto para dar o bote. O alvo dele é devorar a criança assim que ela nasce. Desde que Deus disse que viria um descendente, que essa tem sido a atitude do dragão. Lá no Jardim do Éden, quando o dragão, a serpente, enganou os nossos pais, Deus amaldiçoou a serpente e disse que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a descendência da serpente, e que a semente da mulher haveria de esmagar-lhe a cabeça, dar um golpe fatal. Desde que a serpente ouviu isso, a serpente aqui é esse anjo caído, esse querubim amaldiçoado, o diabo, inimigo de Deus e da igreja, toda a história da humanidade ele passa à espreita, como um animal esperando para dar o bote. Cada pessoa dentro de Israel, da linhagem santa, que prometia ou parecia ser santo, ou parecia ter condições de ser o Messias, ele atacou. E usou de todos os recursos. Faraó, eu já falei, que mandou matar todos os meninos hebreus. Lembra da história? Está lá no livro de Êxodo, não é? É o dragão na expectativa de destruir a semente santa. E vários outros episódios do Antigo Testamento, o dragão na expectativa. E agora ele ouve falar de uma virgem que ficou grávida. E aí ele usa Herodes, manda matar a criançada toda de 2 anos para baixo ali na região da Judéia, causando grande clamor, causando uma grande consternação, mas ele não obteve o resultado que ele queria. Diz aí no verso 5 que a mulher deu à luz, sim, a um varão, a um homem.
e ele é qualificado como sendo aquele que vai reger as nações com vara de ferro, uma referência ao Salmo, capítulo 2, verso 9. O filho da mulher aqui é o Messias, é o filho do homem de Daniel, é o Senhor, é o Filho de Deus que o anjo Gabriel anunciou a Maria, é a semente da mulher prometida em Gênesis 3,15, que viria esmagar a cabeça da serpente. E João diz aqui que ele foi arrebatado da terra até o trono de Deus, ou seja, ele escapou do dragão que estava ali armado, pronto para dar o bote. Está implícita aqui, é claro que isso aqui é uma referência à ascensão de Cristo, à ressurreição de Cristo e sua ascensão. Está implícita aqui a sua morte, que só vai ser referida na segunda parte da visão. Você pode perguntar, onde é que está aqui a morte de Cristo, se isso aqui é um resumo da vida dele? Calma, a visão se desdobra, né? Ela é progressiva. Na segunda parte nós vamos ver com clareza a morte de Cristo Jesus, que está implícita aqui. O filho da mulher escapa do dragão, ele sobe aos céus. E João diz aí no verso 6 que a mulher foge para o deserto. A mulher fugindo para o deserto significa ou representa a igreja durante o período entre as duas vindas. É o período que nós estamos vivendo agora. Nós somos a mulher que está vivendo no deserto. Escapou do dragão, está vivendo no deserto. No Antigo Testamento, o povo de Deus foi provado no deserto, e agora é a nossa vez de passar pelo deserto também, onde Deus preparou um lugar para nós. Significa um período de sofrimentos, de angústias, de perseguições por parte de Satanás e seus anjos, mas como o texto diz aqui, a igreja será sustentada pela graça de Deus durante esse período, que é o tempo em que nós nos encontramos. A igreja no deserto, num lugar reservado por Deus, deserto é local de provação, Deus a sustenta, Deus a protege. O sentido geral da visão de João até agora é o seguinte: o desejo de Satanás e o seu alvo sempre foram destruir a semente da mulher, tão logo ela surgisse. Dessa perspectiva, o Antigo Testamento é uma única história. É a guerra entre a semente da mulher e a descendência da serpente. Satanás falhou e não impediu o nascimento do Messias e a sua vitória. Ainda que os seus agentes foram levados a matar Jesus Cristo, como Judas, o Evangelho diz com muita clareza que Satanás entrou em Judas, que foi trair Jesus. Os líderes religiosos da época, os fariseus, os sacerdotes, os líderes do templo, o rei Herodes, Pôncio Pilatos, todos eles foram instrumentos de Satanás, que queria destruir a semente da mulher, pensando que matar a Jesus iria finalmente trazer-lhe a vitória, quando na verdade, ao fazer isso, ele estava mordendo o pé, o calcanhar do filho da mulher, o mesmo calcanhar que lhe esmagou a cabeça na cruz. E com a ressurreição essa vitória foi selada. Fracasso completo do dragão. Ele não conseguiu impedir o nascimento, morte e ressurreição do Messias, do filho da mulher, aquele que haveria de vir. Isso tudo então se repete, ou tudo isso tem uma consequência que é descrita aqui na segunda parte do capítulo, do verso 7 a 12, que Satanás é expulso do céu. João aqui, ele vê isso na forma de uma batalha tremenda de anjos acontecendo no céu. Por um lado, diz aí o verso 7, nós temos Miguel e seus anjos. Miguel aparece aqui pela primeira vez no livro de Apocalipse. Ele é um arcanjo na literatura bíblica. Ele é um líder dos exércitos celestiais. Veja como o livro de Daniel se refere a ele. Miguel, um dos príncipes mais importantes, Daniel 10:13. Miguel, o príncipe de vocês, Daniel 10:21. Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do povo de Deus, Daniel 12, verso 1. O arcanjo Miguel, Judas, verso 9. Então, ele é um arcanjo, ele é um anjo protetor, um anjo que trabalha a favor do povo de Deus, que é enviado por Deus para proteger aqueles que são seus. E com ele estão os anjos que não caíram na revolta de Satanás. Veja o verso 7, Miguel e os seus anjos
pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Nós já vimos quem são esses anjos, não é, que estão aqui junto com o dragão, sendo combatidos por Miguel e os anjos. O resultado da batalha está no verso 8. O dragão é derrotado juntamente com seus exércitos. Ele é expulso do céu. Veja como ele é descrito aqui no verso 8. Ele é o grande dragão, isso indica sua ferocidade, seu poder e sua ira. Ele é a antiga serpente, dizendo que ele estava lá no jardim e que foi a serpente que enganou Eva e os nossos primeiros pais. Ele é chamado de diabo, que significa acusador em grego. Ele é chamado de Satanás, que em hebraico quer dizer adversário. E ele é referido como o sedutor de todo mundo, aquele que engana o mundo todo com suas mentiras. Assim como ele enganou Adão e Eva lá no paraíso, vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto. Ele engana toda a humanidade dizendo, nenhum mal vai acontecer com vocês, podem continuar no caminho ruim, de desobediência, de fazer o que vocês desejam, não existe um Deus, não há céu, não há inferno, não há castigo, não há nada nesse mundo a não ser aquilo que você vê, sente, cheira, toca e experimenta. Esse é o sedutor de todo mundo. Mas apesar dele ser tudo isso, nada adiantou. Ele foi atirado na terra juntamente com os seus anjos. Ele perdeu a sua posição de autoridade no céu. O que é que isso significa? O que significa essa visão do apóstolo João quanto ao resultado da batalha? Significa o seguinte: com o nascimento, morte, ressurreição, ascensão e glorificação de Cristo, lembra? O filho, quando nasce, ele é arrebatado até o céu. Com isso, Satanás perde o poder de seduzir e enganar todo mundo. Deus até então havia permitido que ele enganasse todo mundo, mas agora não mais. No Antigo Testamento, somente a nação de Israel tinha o conhecimento de Deus. Israel era uma naçãozinha desse tamanho, gente. Diante da grande Mesopotâmia, do grande Egito, da Síria, de todas as nações ímpias daquela época, Israel eram 12 tribos, 12 clãs unificados. Somente aquele povinho tinha o conhecimento de Deus. O mundo todo estava no maligno, iludido, com idolatria, falsas religiões, falsos deuses, falsos cultos. O povo todo estava na escuridão. Mas agora a luz veio, o filho da mulher nasceu, a promessa foi cumprida. A Satanás, portanto, não é dado mais o poder de iludir todo mundo, porque a igreja vai sair pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura, como Cristo disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A luz da verdade está indo para o mundo todo e as trevas estão dissipando. Portanto, o sedutor de todo mundo, ele foi limitado, ele não pode mais enganar todas as nações. Ele não pode mais acusar os filhos de Deus, pois a semente da mulher esmagou a sua cabeça ao oferecer um sacrifício completo pelos pecados. Porque uma das coisas que Satanás fazia, e a gente vê isso no livro de Jó, ele aparece, ele acende a presença de Deus juntamente com os demais anjos para acusar os servos de Deus na terra. Você viu o seu servo Jó? Satanás diz. Ele só te teme porque está cheio de bênçãos. Tira o que ele tem para o Senhor ver se ele não vai zombar de ti na tua face. O acusador dos irmãos, ele foi lançado do céu à terra. Ele não tem mais autoridade de acusar. Por quê? Porque aquilo que dava motivo para ele acusar, os pecados, meus pecados, os pecados do povo de Deus, esses pecados foram pagos pelo filho da mulher. Ele morreu na cruz por eles, derramou seu sangue, de maneira que agora não tem mais base de acusação. Se o diabo chegar diante de Deus e dizer assim, o Senhor tem que destruir Augustus, porque ele é um pecador. Deus vai dizer, é claro que ele é um pecador e dos grandes, mas o pecado dele foi pago na cruz pelo meu filho. Você não tem mais base para acusá-lo, porque a culpa foi paga.
É isso que significa que Satanás, o grande dragão, ele foi expulso do céu e foi lançado sobre a terra. Ele perdeu o seu poder de iludir todo mundo e ele agora não pode mais acusar os filhos de Deus. Não pode mais acusar os filhos de Deus. Ele foi humilhado e foi derrotado. Isso aqui é dito em outras partes do Novo Testamento, usando outra linguagem. Por exemplo, que ele está amarrado. Jesus usou essa figura do homem forte, que primeiro tinha que ser amarrado para depois despojado. O apóstolo Paulo falou que quando Cristo morreu e subiu aos céus, ele despojou os principados e potestades. Despojar significa desarmar. Era isso que o soldado vitorioso fazia com o vencido. Tirava a armadura, tirava o escudo, tirava a espada, desarmava aquele que foi vencido. Cristo desarmou Satanás, tirou as armas com que ele lutava antes. E é por isso que a gente, na teologia reformada, a gente diz que Satanás, sim, ele está amarrado, ele está limitado, ele foi aleijado, por assim dizer, ele não tem mais o mesmo poder, a mesma força e a mesma autoridade. Ele foi destruído, como diz Hebreus lá. Cristo, pela morte, destruiu aquele que tem o poder da morte. Lembra quando Jesus disse aos seus discípulos: agora será expulso o príncipe desse mundo, referindo-se à sua morte e à sua ressurreição. Então essa figura aqui da guerra no céu e os anjos de Miguel derrotarem Satanás e seus anjos e ele cair do céu à terra, nada mais é do que a vitória decisiva de Cristo contra o mal, quando ele morre na cruz e ele ressuscita, nos dando segurança de que a vitória já foi obtida. Eu já usei aqui a figura da diferença entre o dia da vitória final e o dia da guerra ganhada inicial, nos lembrando da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados entraram na Normandia e infligiram um golpe militar violento contra a Alemanha, de forma que a Alemanha perdeu a guerra naquele dia. Aquele foi o dia daquela vitória, como parte de outras, mas era só uma questão de tempo até que viesse o dia V, o dia da vitória final, quando então os aliados dominaram completamente e a Alemanha se rendeu. Mas primeiro houve um dia específico que quebrou a espinha dorsal militar da Alemanha, para que depois de alguns meses, ela pudesse se render. Aqui foi o que Cristo fez. Cristo esmagou a cabeça. Quem mora no interior, quem morou no interior, como eu morei, e matou muita cobra com pau e pedra, a gente mata batendo na cabeça, e a bicha ainda fica se torcendo um tempo, né? A gente diz, é o veneno que ainda tem nela, né? Ela está morta, mas ela está com os estertores, né? Quem já matou cobra sabe como é. Ela fica se mexendo ainda durante um tempo, mas ela já morreu. É exatamente o que aconteceu com o dragão. A cabeça dele foi esmagada, mas os seus estertores estão aqui. Ele ainda se move. A vitória já foi obtida, mas ainda falta a vitória final e completa. Aqui nós temos na terceira parte o cântico de vitória dos santos no céu. Capítulo 12, de 10 a 12, João ouve. Diz aí o verso 10, ouvi grande voz do céu proclamando. João agora ouve o cântico de vitória dos santos nos céus. Em resumo, o que é que eles fazem? Primeiro, eles celebram os resultados da vitória de Cristo, o verso 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora veio, não é que não havia salvação no Antigo Testamento. Havia salvação no Antigo Testamento, havia redenção no Antigo Testamento, o reino de Deus estava também no Antigo Testamento, só que com a vinda de Cristo e o cumprimento das promessas, essa salvação e esse reino e a autoridade do Messias foram consolidados. Como nós já vimos, Deus age em etapas na história da redenção e cada etapa é progressiva, levando a próxima etapa. E esse é o momento em que a salvação e a redenção é consolidado, quando o filho da mulher morre e ele sobe aos céus exaltado e se senta à mão direita
de Deus, se senta à mão direita de Deus. Eles celebram o poder e o reino de Deus e a autoridade do Cristo que agora está sentado. Lembra que diz lá o versículo que a criança foi arrebatada até o céu e ali sentou-se à direita de Deus. Tem todo o poder no céu e na terra e aguarda o momento de voltar em glória. E no verso 10 ainda tem a causa de tão grande celebração. Pois foi expulso o acusador, está vendo aí? Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. É isso que significa o dragão ser expulso do céu para a terra. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que acusa de dia e de noite diante de Deus. Como é que o Senhor ainda ama esse povo? O Senhor tem que destruir esse povo aí. Esse povinho não vale nada. Vê como eles brigam entre si. Veja a falta de zelo que eles têm. Eles nem te agradecem, eles nem te oram, passa a semana toda, nem leem tua palavra. E como é que o Senhor ainda continua apegado a esse povo? É o acusador dos irmãos. E a resposta para todas as acusações é verdade, é um povozinho complicado, não é? No meu zoológico tem cada tipo de bicho, diz Deus, né? Mas o meu filho morreu por eles, pagou a culpa deles. Você não tem base para acusá-los mais. Você não tem base para pedir a destruição deles, porque meu filho já foi morto no lugar deles, já levou a culpa e a penalidade do seu pecado. O acusador perdeu a base para a acusação. E veja o que diz o verso 11. Eles, pois, é o que faltava na primeira parte da visão, é dito agora. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Essa é a base da vitória, o sangue do Cordeiro. O Cordeiro aqui é o filho da mulher, que antes de subir ao céu, ele morre na cruz e derrama o seu sangue, que é a base então do nosso perdão e que dá autoridade para que, ou tira a autoridade de Satanás nos acusar. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Olha o efeito da vitória de Cristo nos seus seguidores. Final do verso 11. Por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. João está se referindo aqui aos mártires da sua época. Mesmo diante da morte, eles não amaram a própria vida e deram testemunho, a palavra do testemunho que eles deram a morrer, dizendo: Cristo é o Senhor. Cristo é o cumprimento das promessas, Ele morreu na cruz por nós. João está se referindo àqueles da sua época que foram levados para o martírio por conta do nome de Jesus, que representam a igreja toda, que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. O efeito é: eu amo a Cristo mais do que a mim mesmo. O efeito tem que ser esse: eu amo a Cristo mais do que eu amo a minha vida. Mesmo em face da morte, mesmo em face de um ano difícil como 2021, mesmo diante das perspectivas negativas, eu não me amo tanto a ponto de abandonar a minha fé. Eu amo o meu Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Venha o que vier, e se vier a morte, eu morrerei dando testemunho dele. Morrerei cantando os seus louvores e falando de quem ele é. Esse é o efeito que a história da redenção tem que produzir em nós. Renúncia de nós mesmos, a ponto de que mesmo diante da morte, eu não ame a minha vida. Ou seja, eu vou negar a Cristo para viver. Não, eu estarei disposto a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, no verso 12, exortação à celebração. Que lindo! Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, que são os anjos e os santos que já morreram, os crentes do Antigo Testamento, os mártires do Novo Testamento. Festejem, é motivo de grande alegria. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui João vê quando os céus festejam que o dragão então agora tem um novo alvo. Ele se volta agora para a destruição do que é chamado aqui o descendente ou o restante da descendência da mulher, que nós veremos em seguida. O que é que essa visão significa? A exultação dos crentes nos céus pela vitória de Cristo, pela derrota de Satanás, mas uma advertência
a igreja militante. Aqui é um bom versículo para a gente fazer a diferença entre a igreja triunfante, que são aqueles que já morreram e estão na glória, ao lado de Cristo, reinando com Ele nos céus e com os anjos, é a igreja triunfante, e a igreja militante, que é a igreja que ainda está no mundo, militando, lutando, pelejando. Nós somos a igreja militante, mas somos um com a igreja triunfante, que é uma igreja só, é um povo só, o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo. É um povo só, mas nós estamos na igreja militante. Festeje, ó igreja triunfante. Ai da igreja militante, é o que João está dizendo aqui. Por que ai? Porque o dragão agora vem em cima de nós. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários. Aqui é um lugar onde a palavra ainda cura e transforma.